gente! Hoje é a nossa aula de História. Nós vamos falar sobre a cana-de-açúcar. Como ela chegou ao Brasil, por quê, como é que foi esse processo. Vamos começar? E a história do açúcar no Brasil. O açúcar. Holandeses e franceses invadiam o Brasil para extrair o pau-brasil. Holanda e França invadiam pelo mar. Eles queriam levar o nosso pau-brasil. Então, eles invadiam o Brasil e extraíam o pau-brasil, que pertencia a Portugal. Era brasileiro o pau-brasil, mas como Portugal, que foram os primeiros a chegar aqui, eles ganharam direito a extrair o pau-brasil. França e Holanda ficaram sabendo e vinham até aqui para também extrair o pau-brasil, levar a madeira para a Europa para também ter lucro. O rei de Portugal ficou sabendo da história, ficou sabendo da invasão dos franceses e dos holandeses e ficou com muita raiva. Isso não vai ficar assim. O Brasil é nosso. Fomos nós que descobrimos o Brasil, Portugal. Vou mandar uma expedição para lá e vou acabar com isso. Franceses e holandeses não vão roubar o meu pau-brasil. O pau-brasil é português. Assim, no ano de 1530, o rei mandou Martim Afonso de Souza para colonizar o Brasil e ele trouxe as mudas de cana. Com isso, o rei conseguiria colonizar o Brasil, ou seja, tomar posse e explorar as riquezas do território, e ainda conseguiria outro lucro, a segunda riqueza produzida pelo Brasil, que foi o açúcar, né? O Martim Afonso de Souza que trouxe as primeiras mudas de cana. Assim, ele enviou Martim Afonso de Souza no ano de 1530. Ele veio para o Brasil e trouxe consigo as primeiras mudas de cana-de-açúcar. As primeiras mudinhas de cana-de-açúcar, pois a cana não era original do Brasil, ou seja, ela não nasceu aqui no Brasil, ela foi trazida por Martim Afonso de Souza no ano de 1530. Viram, gente, como tudo foi acontecendo? Então, os portugueses tomaram posse, eles colonizaram o Brasil, né? Eles achavam que o Brasil era propriedade deles e que só eles poderiam extrair a riqueza. Foi aí que eles decidiram não deixar mais a Holanda e a França extraírem o pau-brasil. Lembrando que o pau-brasil foi a primeira riqueza, né, do Brasil. A segunda foi a cana-de-açúcar, que é como nós vamos falar hoje. Olha, vamos abrir o livro na página 31, tá? Peguem o marca-texto de vocês que nós vamos começar a falar do açúcar, a segunda riqueza do Brasil. O cultivo da cana e a produção do açúcar. Nessa época, era muito comum os franceses e holandeses invadirem o litoral para extrair o pau-brasil. Para resolver o problema, os portugueses decidiram colonizar o Brasil de forma efetiva, ou seja, tomar posse, explorar as riquezas do território. A ocupação dos territórios pelos portugueses dificultaria a invasão das terras por outros europeus. Sublinhe de nessa até europeus, ó, daqui até aqui. Martim Afonso de Souza foi enviado ao Brasil pelo rei de Portugal em 1530. Além de pessoas, ele trouxe muda de cana-de-açúcar. Por quê, gente? Porque a cana não é originária, ou seja, ela não nasceu aqui no Brasil de primeira, né? O pau-brasil, sim. O Martim Afonso, ele trouxe a cana para ser explorada aqui também e ser mais uma fonte de riqueza dos portugueses. O objetivo era cultivar a planta e, com ela, produzir açúcar na colônia. Esse produto foi escolhido porque era muito valorizado na Europa e os portugueses conheciam os mecanismos para produzi-lo e exportá-lo, né? Porque eles já faziam isso lá, de onde eles vieram. Então, era uma coisa que eles não precisariam aprender a cultivar. Eles já sabiam todo o processo.
A riqueza gerada pela produção do açúcar poderia tornar a colônia mais atraente para outros grupos de portugueses, favorecendo o processo de colonização. O primeiro engenho de açúcar foi instalado na vila de São Vicente, localizada no litoral. O litoral é pertinho da água, lembra do mar? Já te explicou. Do atual estado de São Paulo. Mas, devido a condições climáticas, localização estratégica e solo mais adequado para o cultivo da cana, entre outras características, foi no nordeste da colônia que a produção do açúcar mais prosperou, ou seja, mais deu certo. E ó, eu tenho uma imagem, tá, de Teodoro de Brie, representação do cultivo da cana e produção do açúcar na América em 1596. Tá? Olha como eles faziam, olha como eles estavam vestidos, ó, descalços, os negros, trabalhando duro, tá vendo? No engenho, que era onde se produzia o açúcar, tá? No número 1, responda as questões no caderno. A tia vai mostrar para vocês como vocês vão fazer no caderno de história. Pega o caderninho de história, eu vou dar um tempinho. Ó, vocês vão fazer assim, ó, livro de história, página 31, e nós vamos responder, tá? No caderninho de história. Vamos lá, gente. A primeira pergunta está assim: por que os portugueses decidiram colonizar o Brasil de forma efetiva? Então, porque eles precisavam garantir a posse do território, eles precisavam proteger o Brasil. Quem colocou qualquer uma dessas respostas vai estar certinho, tá bom? Vamos para a segunda. Como essa colonização foi feita no início? No início, eles ocuparam um território. Opa, vou ficar aqui para não deixar ninguém entrar e pegar nossas riquezas, né? Foi isso que eles fizeram. Vamos para a terceira? A terceira, por que o açúcar foi escolhido, né, para ser cultivado, produzido no Brasil? Gente, porque o açúcar era um produto muito valorizado na Europa. Ele tinha muito valor financeiro, dava muito lucro. E os portugueses, eles já sabiam como cultivar, já sabiam o processo todo. Então, para eles seria mais fácil cultivar uma coisa que eles já conheciam. A tia vai mostrar para vocês como é que ficou a resposta, tá? No caderno, para vocês poderem dar pausa e comparar com a de vocês, tá? Se tiver certinho, dá o certinho de vocês que a tia já liberou. Se não tiver, coloca a resposta certa, pode ser de caneta ao lado, tá? Deem pausa no vídeo para vocês poderem comparar as respostas. Ó, a primeira, porque eles precisavam proteger o Brasil contra invasões estrangeiras. Letra B, por meio da ocupação do território. Letra C, porque era um produto muito valorizado na Europa. Olha, quem colocou qualquer coisa que esteja parecido, que tenha o mesmo significado, está certo, tá bom? Página 32, marca texto na mão. Como se cultivava a cana? Africanos escravizados faziam todo o trabalho de cultivo da cana, trabalhando de 14 a 17 horas por dia, sob vigilância constante dos feitores. Primeiro, eles derrubavam parte da mata. Depois, com enxadas ou arados, preparavam a terra para plantar as mudas. A cana era colhida cerca de 1 ano depois do plantio. Então, levava 1 ano para você poder colher a cana que você tinha plantado. Nesse período, os escravizados retiravam o mato da plantação. Também faziam outros trabalhos no engenho. Vamos ver o que é engenho? Ó. Originalmente referia-se aos equipamentos usados na moagem do açúcar. Com o tempo, passou a designar a propriedade onde se cultivava a cana e se produzia o açúcar, tá? Sublinhem tudo de africanos até engenho. Na época da colheita, ateava-se fogo ao canavial para facilitar a circulação por ele, porque olha, o açúcar, a cana de açúcar ela é bem alta, tá vendo? Então, para as pessoas poderem andar no canavial, o canavial é onde a gente planta a cana, eles jogavam fogo, era queimada. Com facões e foices, os escravizados cortavam a cana e carregavam os feixes até o carro de boi. Gente, os feixes são os caules, tá? Essa partezinha aqui, eles carregavam isso aqui no carro de boi.
A cana era levada até a casa da moenda. Lá iniciava-se a produção do açúcar. Aqui, ó, nós temos um feitor, que era a pessoa que era responsável por vigiar os escravos, ver se eles estavam trabalhando direitinho, cumprindo as ordens. Olha os escravos trabalhando, ó. Aqui é um trabalhador rural durante a colheita da cana-de-açúcar, em Teresina, lá no Piauí, em 2015. Então, isso ainda existe, tá? Só que não são mais os escravos, são trabalhadores rurais. 2. Vamos observar as imagens, tá? E responder se há diferença entre os trabalhadores que estão nelas, tá? Quais são e se tem semelhanças, algo parecido. Vamos ver a legenda. Autoria desconhecida, representação dos trabalhadores escravizados em canavial, tá? Canavial onde se produzia, se colhia a cana. 1881, o homem a cavalo é o feitor, tá? Já explicou que é a pessoa que vigiava os escravos, carregado de vigiar os escravos. A segunda é um trabalhador rural durante a colheita de cana-de-açúcar em Teresina, no Piauí, a foto é de 2015. Gente, a principal diferença, aqui são trabalhadores escravos, aqui são trabalhadores livres, tá? Outra diferença, a roupa deles. Aqui eles estão descalços, aqui é só de bermuda, tá vendo? Olha hoje em dia como eles estão mais equipados, de bota, luva, uma espécie de capuz, ó, tá? E a semelhança? A semelhança é que os dois trabalham manualmente, nas duas figuras, ó. Trabalhos com as mãos, com facão, ferramentas simples, tá bom? No número 3 está perguntando assim: ainda se fazem queimadas no Brasil. Algumas são feitas em áreas desmatadas para facilitar a atividade agrícola, outras para desmatar o local. Muitas são ilegais, gente. Ilegal é que não está dentro da lei, tá? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais realiza o monitoramento, a observação dessas queimadas, por meio de imagens produzidas por satélite. Converse com seus colegas e responda: qual é a importância do monitoramento, ou seja, de ter alguém ali observando, né, as queimadas, como está sendo feito, o período, por que isso é importante? Vamos pensar um pouquinho? Gente, o monitoramento é importante para que as autoridades elas consigam controlar essas queimadas, né, devido à poluição que isso gera, controlar o desmatamento também. E para que se alguém estiver fazendo alguma coisa fora da lei, essas pessoas possam ser punidas. Por isso que isso é importante, tá bom? Gente, nós ficamos por aqui, terminamos a parte do livro, tá? Lembrando que vai ter o exercício no caderno, tá bom? Muitos beijos, até a próxima aula.